Olá, galera, tudo bem com vocês? Do nono A e do nono B? A professora Tati está aqui hoje para ministrar para vocês mais uma videoaula aí de história com o tema Período entre Guerras, Crise de 1929. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? De saúde. Espero que vocês estejam em casa, como recomendado, tá? Há um ditado que fala que é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Então, vamos obedecer para que a nossa saúde, ó, fique supimpa, tá bom? Para que depois nós possamos aqui nos abraçarmos, nos beijarmos, tá bom? Como a gente é de costume fazer, tá bom? Então, fique ligadinho aí nessa aula para você entender sobre o tema crise de 1929, tá? Eu preparei para vocês alguns slides, tá? E de costume eu quero que vocês aí copiem esses slides no vosso caderninho em forma de mapa mental, tá bom? Bom, gente, o tema de vocês anterior, do capítulo 3, falava sobre a Grande Guerra, né? A Grande Guerra. E essa Grande Guerra, o que acontece? Ela deixou muitos países aí que foram envolvidos nessa Grande Guerra entrar em crise. Isso é normal, né? É natural acontecer. Por quê? É como nós estamos agora vivendo um período de pandemia. A doença, né? Essa doença ela vai acabar afetando a crise econômica também, tá? E quando se fala de guerra, a guerra também acontece, né? E vai deixando aí certas situações problemáticas, como a crise, né? Então, assim, a partir de 1929, aí, houve uma grave crise nos Estados Unidos, chamada até mesmo de a Grande Depressão, né? Uma crise econômica aí que foi produzida aí grandes, né, alterações sociais, como a redução das condições de consumo, também o aumento da taxa de impostos. Toda crise que acontece, né, acaba sendo aumentado a tarifa aí de impostos, também aumenta também a taxa de desempregados e assim por diante, tá? Então, aqui eu preparei para vocês os slides, tá? Vamos para o slide. E tá assim, ó. Na década de 1929, né? Na década de 30 do século passado, o mundo passa por uma grande depressão financeira, que vitimou muitos pelo mundo afora, né? Muitos perderam tudo que tinha, poucos ganharam muito com a desgraça alheia e assim por diante. 1929, né? Considerado aí o ano da plena euforia econômica. O que quer dizer essa euforia econômica, né? Lá na matéria de geografia, vocês têm estudado sobre a modernização, né, na agricultura. A agricultura dos Estados Unidos ela é modernizada até os dias de hoje, né? E desde 1920 aí, a agricultura ela é bem modernizada, isso ajudando muito com o processo da industrialização. A agricultura ela tinha tida como a mais mecanizada do mundo, ela inundada aí de alimentos, os mercados interno e externo, né? E aí, o que quer dizer essa euforia econômica, né? Essa euforia econômica aí foi quando as indústrias elas estavam numa produção em larga escala durante a Grande Guerra, né? E aí foi passando dessa forma aí, passaram a fornecer aos países europeus alimentos e produtos industrializados, né? E aí o que acontece? Os estadunidenses eles começaram a abastecer os mercados que anteriormente era suprido pela indústria europeia, como a da América Latina e a da Ásia. Com a economia aquecida pelo poder do consumo de mercado interno e pelo aumento das exportações, os Estados Unidos eles passaram a viver um período de prosperidade que gerou uma grande euforia econômica, ou seja, lá na Grande Guerra, né, que teve lá na Europa, quem é que estava abastecendo os mercados europeus? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos até então eles estavam equilibrados industrialmente, então eles acabavam mandando produtos lá para os países europeus que estavam sendo afetados pela Grande Guerra, tá? Só que foi passando, esses gastos foram surgindo, né? Porque, ó,
Fala lá que Henry Ford também, ele abriu as portas da Ford, né? Da indústria aí de carros, onde foi desenvolvida uma linha de montagem, né, de carros. E o que acontece, gente? Essa técnica também foi permitindo que houvesse o quê? A população, ela passou a ter carros, né? Com essa produção aí de Henry Ford, a população passou, todo mundo tinha carro. Todo mundo, essa euforia, né? Aquele desejo, né? De comprar e tudo mais. Então, o sonho de todos os estadunidenses terem um carro passou a ser realizado com essas indústrias aí. Só que, gente, foram tendo muitos gastos, assim, sabe? Exuberantes, né? A população estadunidense, eles passaram a gastar demais. Foram, assim, consumistas mesmo. Mas, o que acontece? Na página 54 do livro de vocês, está falando sobre a lei seca que surgiu nos Estados Unidos, né? Essa lei seca foi o quê? Foi a tentativa, que eu posso dizer para vocês? Que lá em 1920, entrou a vigor, né, essa lei seca dos Estados Unidos. Por quê? Onde proibia, né, a produção, o transporte e a venda de bebida alcoólica. Por quê? Porque os defensores dessa lei seca aí, eles acreditavam que os bares, onde as pessoas saíam, porque estavam ganhando muito dinheiro, né? Lá, vendendo produtos para os países europeus, então eles estavam ganhando muito dinheiro, então eles iam para os bares, gastavam, para os cassinos lá dos Estados Unidos, vocês sabem que lá tem, né, bastante cassino, e também o consumo de bebida alcoólica era muito grande. Isso daí era o fator responsável pelo desemprego, pela péssima qualidade de vida que as pessoas estavam tendo ali por parte dos trabalhadores, estavam afetando as indústrias, né? Então, ou seja, os trabalhadores saíam já tinham carro, né? Saíam para beber, para jogar nos cassinos aí da vida. Então, eles acabavam tendo o quê? Uma qualidade de vida meio que péssima, né? Isso estava dando prejuízo para as pessoas que eram donos das indústrias. Então, na tentativa de solucionar esse problema, o governo estadunidense incluiu essa lei seca aí, tá? Onde que essa lei durou até 1933, se eu não me engano, 1933. E o que acontece? O governo acabou, né, implantando essa lei aí, onde as pessoas, elas tinham, aquela que era pego, né, bêbado aí, acabava sendo, tendo que praticar aí algumas punições, tá bom? Então, essa é a lei seca aí que eu coloquei para vocês verem, tá? A proibição não acabou com a produção e o consumo, não. Tá? O contrabando e a produção de bebida continuou, tá acontecendo nesses bares aí clandestinos. As práticas, na verdade, elas, com a convivência das autoridades, né, corruptas, que fazia vista grossa com esse comércio ilegal, então não teve como acabar com a produção e o consumo dessa bebida alcoólica aí, tá? Então vamos lá agora para o próximo. Bom, em 1929 ainda, né, houve-se uma superprodução. O que é essa superprodução? Eles produziram mais do que a capacidade de consumir, houve uma concentração de investimento dentro do próprio país estadunidense ali, na diminuição de empréstimo, dificuldades dos países europeus em exportar mercadoria para os Estados Unidos devido às tarifas protecionistas, houve uma diminuição das importações norte-americanas, um atraso dos pagamentos nas dívidas. A crise de 1929 foi uma grande crise econômica que atingiu os Estados Unidos e grande parte do mundo capitalista, né, na década de 1920.
Também é conhecida historicamente como a quebra da Bolsa de Nova York ou Grande Depressão. Então, quando você ouvir falar da crise de 1929, você vai falar a crise da Grande Depressão ou a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Ocorreu entre guerras, 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos obtiveram aí muitas vantagens com a Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque eles exportavam grande quantidade de produtos e também de armamento, tá? Para a Europa. E eles emprenharam aí dinheiro aos países devastados pela guerra. Ó, olha quantas vantagens os Estados Unidos já tiveram em cima da desgraça alheia, em cima dos países que entraram em guerra, tá? Então, vendiam, ó, as indústrias dos Estados Unidos estavam eufóricas, né? Estavam lá na chama das produções, enquanto a Europa estava tendo aí a Primeira e a Segunda Guerra. E aí, o que acontece? Todos esses países da Europa que foram devastados devido às guerras, quem estava suprindo a necessidade dos países europeus eram os Estados Unidos, porque ele, mundialmente, né, um país aí de primeiro mundo, tanto em armamento quanto em produção de alimentos. Assim, tornaram-se o país mais rico e poderoso do mundo, atingindo o auge da prosperidade econômica na década de 1920, porém, em 1929, eles não conseguiram contornar uma grave crise na economia que acabou tendo reflexos no mundo inteiro. Ó, vai vendo. Estados Unidos, nós estamos falando de Estados Unidos, país de primeiro mundo. Ele que abastecia todos os mercados externos, né? Todos os mercados europeus. E aí o que acontece? Durante as guerras, né? Mas chegou um momento que os gastos deles foram exorbitantes e acabou entrando aí em crise também na sua economia e afetou outros países. Ó, olha a quebra da Bolsa de Valores. Quando a oferta é maior que a procura, os preços tendem a cair, né? Aumentou a venda de ações e diminuiu a compra. O que são ações? Título de propriedade, negociáveis e representativos de uma fração de capital ou de uma empresa, tá? Ações são essas. Você vai lá e você compra a ação, você compra o título de uma empresa. Vocês já sabem o que é isso aí, porque o professor, né, de educação financeira aí tem dito para vocês sobre muito título de prosperidade, né, de muitas empresas aí. Os Estados Unidos compravam muito isso. Causas. Quais foram as causas dessa grande crise? A recuperação econômica dos países europeus após a guerra. Assim, esses países diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos, ou seja, uma vez que os países da Europa saíram de uma grande Primeira e Segunda, né, Guerra Mundial, economicamente eles não tinham dinheiro para continuar comprando os produtos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pararam de exportar produtos para eles. Então, afeta também os cofres estadunidenses. A diminuição das importações teve como reflexo a superprodução agrícola, principalmente de trigo, que não mais foram encontrados aí para comprar, né, internamente e externamente. Houve também uma diminuição do consumo, pois o poder aquisitivo da população não acompanhava o crescimento das indústrias. As indústrias foram forçadas a diminuir a sua produção e demitir funcionários. Inclusive, o que acontece? Nessa época havia-se a cidade de Detroit. Essa cidade que foi onde foi considerada a cidade do berço da industrialização dos Estados Unidos, né? Onde lá foi implantada uma linha de montagem de carro, inclusive, tá? Então, aí, ó, inspirado nas ideias liberais, os Estados Unidos vigoravam o livre mercado, ou seja, cada empresário fazia o que bem entendia, sem interferência do governo, né? Então, aí já tem uma devastagem aí. Tá? Então, essa cidade de Detroit, até hoje, ela é considerada cidade fantasma, por quê? Porque muitas indústrias se fecharam, né? Demitiram funcionário porque não tinha mais como matéria-prima para produzir alimentos, tá? E também para quem vender. A Grande Depressão. A crise acabou chegando ao mercado de ações lá dos Estados Unidos.
né? De 1920 a 1929, os americanos compraram ações de diversas empresas. Com a crise, os preços das ações da Bolsa de Nova York, um dos maiores centros capitalistas da época, despencaram, ocasionando a quebra. Isso ocorreu em outubro de 1929. Tá? Bom, milhares de bancos, indústrias e empresas rurais foram à falência e milhões de norte-americanos perderam o emprego. Os anos seguintes ficaram conhecidos como a Grande Depressão. Quem não fica, né? Um momento assim que você vai perdendo o emprego, não vai tendo, né, que procurar emprego e não tendo emprego, você vai passando necessidade, acaba sendo considerado como uma grande depressão aí, tá? A queda da bolsa afetou o mundo inteiro, pois a economia norte-americana era a alavanca, né, do capitalismo mundial. Porque lembra lá da Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética. Quem venceu? Estados Unidos. Então, ele foi o berço do capitalismo, né? Assim, as bolsas de Londres, Berlim e Tóquio quebraram também. Depressão mundial. Olha, a depressão, a grande depressão aí, né? Isso ocorreu aí, né? E foi se multiplicando essa depressão, ela foi se multiplicando por todas as outras partes do mundo, né? Gerando aí desemprego, fome, miséria, né? E tudo mais. Alguns países onde a democracia estava mais fragilizada, as pressões conseguiram levar o poder ao regime político fascista ou muito próximo ao fascismo, né? Bom, Brasil. Houve aqui também, teve efeito no Brasil. A crise de 1929 ela também afetou o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos eles eram o maior comprador de café brasileiro. Então, o Brasil ele exportava muito café para os Estados Unidos. Tá? E com a crise lá dos Estados Unidos, acabou o quê? Eles, né, diminuindo muito aí o preço do café brasileiro. Então, aí foi caindo. Então, você vê, uma vez que o país ele exporta produto para um outro país. Aí, um exemplo, o Brasil. O Brasil era grande exportador de café para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos começou a ter a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, né? As indústrias começaram a se fechar, não tendo mais para quem exportar. Então, eles também pararam automaticamente de comprar produtos daqui do Brasil, né? E o pouco que vendia, o preço do café nosso aqui tinha que ser bem baixo para conseguir vender. Então, afetou nós aqui também. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, né, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas, gente, de café. Eu posso contar para vocês, né, que, inclusive, eu costumo falar sobre, aí no período, não é nem mais 1929, né, mas na década de 80, minha mãe vem contando que nós vivíamos numa fazenda de café lá no interior de São Paulo e o dono dessa fazenda de café, ele deu uma quebrada feia, né? Ele vendia muito café, vendia muito mesmo, ele exportava café para fora mesmo aí para os Estados Unidos, ele era exportador de café para os Estados Unidos. E o que acontece? Devido a toda essa situação, né, de diminuição de valores aqui do café brasileiro, esse proprietário aí, esse dono da plantação de café, ele queimou muitos pés de café lá, toneladas de pé de café. E aí ele plantou laranja no lugar, né? Então houve isso aí aí teve desemprego nessa fazenda de café. Ele teve que mandar embora vários, né, agricultores, enfim. Então, para você ver que acaba afetando aí, né, um ao outro. No entanto, esse fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Ó. Com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira. Ó. Então, os agricultores eles tiveram que buscar para um novo recurso, né? Já que as plantações de café não tinham mais
um preço equivalente ao que eles esperavam, o que acontece? Eles praticaram outro método, né? Podemos dizer que a crise de 1929 levou ao fim da República Velha no Brasil, que ficou dominada durante muito tempo pelos cafeicultores, né? Lembra lá os barões de Mauá, eles que dominavam aí a República, eles que cuidavam, tudo mais. Aí entra a questão da política do café com leite, né? Onde São Paulo era baseado aí na produção de café e Minas Gerais na produção de leite, entendeu? Vamos lá. A crise atingiu o Brasil? Sim. Como? Os Estados Unidos era o maior comprador do nosso café e com a crise deixaram de comprar. Ao mesmo tempo, concedia empréstimo ao governo e com crise pararam de emprestar dinheiro. Só para você tirar a conclusão disso daí. E agora, em 1933, tá? 1933 aí, vamos estudar aí sobre, né, novos rumos, que significa aí New Deal, né? Que foi eleito aí pelo presidente Franklin, em 1933, nos Estados Unidos. Para contornar a crise, foi elaborado esse plano novo aí, Novo Mundo, né, chamado Novo Mundo. De acordo com esse plano, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. Assim, diminuiu a inflação e evitou a formação de estoque, né? Então, essa foi uma medida aí do governo estadunidense, né, de conquistar a economia. Outra medida também que foi criado foi um programa de obras públicas. O governo ele criou empresas estatais e construiu estradas, praças, escolas, aeroportos para melhorar a infraestrutura ali, principalmente de Nova York, né? Com isso, as fábricas elas voltaram a produzir e vender suas mercadorias, né? O desemprego diminuiu. O plano também criou leis que protegiam os trabalhadores e os desempregados. O plano foi tão bem sucedido que no início da década de 1940 a economia norte-americana já estava funcionando normalmente. Tá? Aí aqui eu peguei para vocês, né, um verbo de Oswald de Andrade que fala sobre: eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha conta. Ele azula para o sertão, nós entramos em concorda, vós prostetais por preferência, eles escanfedem a massa, cê pirata, cê de trouxas, abrindo a pala, pessoal sarado. Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular, né? As pessoas em todo mundo sofreram com o craque da bolsa, aí, como ele quer dizer. O que representa os pronomes pessoais do caso reto, nós, vós e eles. Então, o que o Oswald de Andrade quer dizer aqui? Que enquanto um país, né, está empobrecendo, o outro está enriquecendo e que ao mesmo tempo acaba aí, né, entrando todo mundo no mesmo barco, né? Acaba todo mundo sendo afetado pela crise econômica. Tudo bem? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês sobre a crise de 1929, né? Que foi uma crise aí que afetou não só os Estados Unidos, mas outras partes do mundo, outros países, mas que no final os Estados Unidos ele conseguiu equilibrar a economia. Tudo bem? Peguei aqui uma mensagem para vocês, para motivá-los, né? Já experimentou acreditar em você? Tente! Você não faz ideia do que é capaz. Todos vocês têm potencial para conquistar um ensino com sucesso, tá bom? Tem lição de casa no livro Conquista, nas páginas mencionadas aí. Nós iremos fazer a nossa correção no aplicativo do Zoom, tá? Um beijão para vocês. Estou com muita saudade dos meus chuchuzinhos e até a próxima, se Deus nos permitir, tá? Um beijão.